Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito do Altíssimo Deus venha sobre todos vocês, todos. Com licença. Que Ele venha iluminar o entendimento de vocês, porque esse é o grande problema das pessoas. Elas não entendem a palavra de Deus e por causa disso elas saem por aí falando e acreditando em historinhas de Luluzinha e Bolinha. E por isso, infelizmente, a maioria das pessoas que diz crer no Senhor Jesus vive uma vida insignificante, uma vida triste. É desastroso, é muito desastroso, porque o Senhor Jesus deu a vida dele por mim. Ele deu a vida dele por mim com dor, com muito sofrimento. Foi o homem mais sofrido na face da terra. Ele pagou o preço pela minha vida. Então, o mínimo que eu posso fazer para tê-lo como meu Senhor e Salvador e receber o seu Espírito é entregar a minha vida por completa nas mãos dele. Quer dizer, é o sacrifício dele por mim, casado com o sacrifício meu por ele. E só quando há esse sacrifício da nossa parte é que o Espírito Santo vem. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor da promessa, é o penhor de Deus. Quer dizer, a garantia que somos de Deus. Infelizmente, nem todos pensam assim, porque lhes falta o discernimento espiritual, lhes falta o entendimento espiritual. Por isso, Paulo também fala lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse mundo, que é o diabo, cegou os entendimentos das pessoas. Quer dizer, cegando os entendimentos, as pessoas não entendem. E se elas não entendem, como é que vão ter fé para serem salvas? Por conta disso é que nós vemos muitas coisas que não gostaríamos de ver neste mundo, infelizmente. Mas, bola para frente, né? Nós temos que seguir em frente e anunciar, e pregar, e ensinar aqueles que têm interesse, aqueles que têm sede e fome da verdade. Então, é para isso que nós estamos aqui. É para essa gente que quer, que não entende, mas quer, bispo, eu queria saber, eu queria aprender, eu tenho fome e sede de justiça, eu tenho fome e sede de conhecer esse Deus que o Senhor fala. Pois bem, veja só, só para você ter uma ideia, para nós entendermos bem o Novo Testamento, nós temos que recorrer ao Velho Testamento. Porque o Velho Testamento traz os princípios da fé cristã. Você verifica que o tabernáculo que Moisés edificou no deserto, todo o tabernáculo aponta para Jesus. Em cada peça do tabernáculo fala de Jesus. É claro que eu não vou falar isso aqui, não vou começar a ensinar, porque é um estudo longo, profundo e talvez cansativo para as pessoas que estão sofrendo. Eu só quero dizer que para você entender o Novo Testamento, você tem que recorrer ao Velho Testamento, porque a fé começou com Abraão.
A fé começou com Abraão. E Abraão aprendeu a fé, o segredo da fé, com a obediência à palavra de Deus. Ele aprendeu a obediência por conta da sua lealdade, fidelidade, do seu caráter desejoso de conhecer, de viver uma vida separada do paganismo que havia naquela altura, da idolatria que havia naquela altura. Você que está assistindo a novela Gênesis, você está vendo o que o paganismo, a idolatria, faz com as pessoas, não é? Você está vendo lá a história de Terá, embora não esteja na Bíblia exatamente, mas você pode supor, se você estudar a história, você vai entender que na história fala mais a respeito de Terá, não a Bíblia. Mas o que fica claro é que se você entender o Velho Testamento, os costumes, as tradições, a maneira do povo de Israel, como ele era, como ele se comportava, como ele constituía família. Quando você começa a entender o Velho Testamento, aí o Novo Testamento fica claríssimo para você. Você vai ver as coisas importantes. Por exemplo, no Velho Testamento, Deus deu a lei, né, as leis. O primeiro grande mandamento fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro mandamento. Primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas. Priorizar o Senhor. Ora, nós vamos lá para o Novo Testamento, Jesus repetiu esse mandamento para o jovem rico: amarás o Senhor teu Deus, etc, etc. Ora, amar a Deus sobre todas as coisas é a haste principal da cruz, o pé da cruz. Pé da cruz, quer dizer, o relacionamento homem e Deus, relacionamento servo e senhor. E o segundo grande mandamento, ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo da pessoa? Quem é a pessoa mais próxima minha? É a minha esposa, é a Esther. Entende o que eu estou falando? Qual é a pessoa mais próxima sua? É o seu marido. Então, você tem que entender que aí o seu marido ou a sua esposa são os braços da cruz. São os braços da cruz. Então, aí nós temos a cruz. A partir daí, nós entendemos que aquela palavra que Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Então, a cruz é essa. Aí, a pergunta que nós deixamos para responder hoje, sobre por que Jesus não falou, o bispo, sobre os dízimos tanto. Ele falou uma única vez sobre os dízimos, que eu vejo aqui no texto sagrado, foi quando ele criticou os escribas e fariseus hipócritas. Ele criticou aqueles religiosos. Os escribas eram os que copiavam a Bíblia. Eles tinham uma responsabilidade imensa de copiar a Bíblia com a precisão do que ela era, para não deixar faltar nenhuma vírgula, nada, zero. Eles tinham que ser muito criteriosos no que diz respeito ao seu trabalho de copiar a Bíblia, porque não havia a Bíblia escrita como hoje, impressa. Antigamente não havia Bíblia impressa, então era copiada, cada palavra, cada letra. Então, os escribas tinham essa incumbência, esse trabalho, essa tarefa. E Jesus fez uma dura, dificílima crítica e até condenatória dos escribas e fariseus hipócritas.
lá em Mateus capítulo 23, você vai ver isso. Jesus disse, ai de vós. Quando o próprio Deus fala, ai de vós, a gente sabe o que quer dizer. Ai, quando você tem uma dor de dente, quando você tem uma dor de barriga, quando você tem um problema, você diz, ai. Pois bem, imagine Deus falando, o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus, falando, ai de vós. Quer dizer, uma forma condenatória. Ele disse antes, eu não vim para condenar, mas aqui, com respeito aos escribas e fariseus, hipócritas, fingidos, enganadores, eram as pessoas indigestas que Jesus chamava de hipócritas, e nós chamamos de indigestas, mas são hipócritas, que conhecem a palavra, mas não a praticam. Pensam que pelo conhecimento da palavra já é suficiente, mas não. Jesus chamou-os de hipócritas, condenou mesmo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais, quer dizer, daí o dízimo. Veja só, Jesus falando dízimo. Pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho. Jesus sabia disso. Sabia disso. Dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Jesus sabia que o povo dele era dizimista. Desde Abraão. Abraão começou a dizimar. Abraão pagou os dízimos dos despojos da vitória que ele teve sobre os reis, os 4 reis que ele venceu. Ele pagou os dízimos a Melquisedeque, que era o sumo sacerdote, que era o sacerdote do Altíssimo. Você vai ler isso lá em Hebreus capítulo 7 e também lá no Velho Testamento. Então, Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque Jesus conhecia que o judeu, desde pequeno, aprendeu a dar o dízimo, a ser fiel no dízimo. Os filhos dos judeus aprendiam desde cedo os dízimos, com respeito aos dízimos e ofertas alçadas. Então, você falar para o judeu, para ele dar o dízimo, é chover no molhado, porque ele já sabe disso. Ele está careca de saber. Ele aprendeu isso desde pequenininho. Assim como ele aprendeu a usar o quipá, assim como ele aprendeu a guardar o sábado, assim como ele aprendeu outras tantas coisas, o judeu também aprendeu os dízimos e ofertas. Assim como ele aprendeu também a não comer carne de porco. Então, minha amiga, meu amigo, Jesus sabia que o povo dele tinha pleno conhecimento dos dízimos e das ofertas. Tanto é que você se lembra lá no texto sagrado, diz que Jesus, sentado no gasofilaço, via, lá no templo, ele observava as pessoas que davam ofertas, ele estava olhando as pessoas que vinham trazer ofertas. Então ele viu muitos ricos trazendo grandes somas de dinheiro, de ouro, e depositavam ali no gasofilácio. E veio uma viúva pobre, depositou 2 moedinhas. Então Jesus chamou os discípulos e disse-lhes, olha, está vendo? Aquela viúva pobre deu mais do que todos eles juntos. Por quê? Porque ela deu do que tinha, de tudo que tinha. Ela não deu dízimo, não. Ela deu tudo, ela deu 100%. Tudo que ela tinha eram 2 moedinhas. Mas aquelas moedinhas davam para sustentá-la naquele dia, comprando pão, alguma coisa para comer naquele dia. Era uma viúva, não tinha um marido para ajudá-la. Então, ela confiou em Deus. Ela confiou que Deus iria suprir a sua necessidade. Então, Jesus a elogiou. Então, ele sabia que o povo dele, o povo judeu, era dizimista
desde pequeno. Então Jesus não trata desse assunto de dízimo para pessoas que já sabiam. O que nós falamos, por exemplo, sobre dízimo, eu não sabia o que era dízimo. Honestamente, eu não sabia, nunca ouvi falar em dízimo na minha vida. Eu era católico, nunca aprendi a Bíblia. Eu não conhecia a palavra de Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, eu aprendo que lá está escrito com clareza sobre o dízimo, as ofertas alçadas. Então, fica aí compreendido que Jesus falou sobre o dízimo, porque ele diz assim: vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês dão os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês desprezam o mais importante da lei. Quer dizer, o que adianta a pessoa também ser dizimista, fiel na igreja hoje? Você é um membro fiel, dizimista, mas o que adianta você ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, e continuar vivendo no pecado? O que adianta eu pregar o evangelho? O que adianta eu ser dizimista? O que adianta eu fazer algumas coisas que agradam a Deus, mas se eu estivesse vivendo no pecado, de nada ia adiantar. De nada adianta eu pregar o evangelho, ajudar outras pessoas, se eu não guardo, não observo os preceitos mais importantes da lei ou os preceitos mais importantes do Senhor Jesus. Então, amiga e amigo, preste bastante atenção. Jesus está falando aqui com os fariseus e hipócritas. Ele está se referindo aos fariseus e hipócritas e ensinando para os discípulos que estavam junto dele. Vocês dão os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês desprezam o mais importante da lei. Vocês desprezam o mais importante, porque dar o dízimo é simples, é fácil. É fácil você pegar, tirar os primeiros 10%, colocar no altar e depois gastar os 90% que Deus lhe deu consigo mesmo. Isso é fácil, porque você tem 100% e você devolve 10%. É simples, você vai ficar com 90%. O difícil é você deixar a amante, o amante. O difícil é você deixar a cobiça. O difícil é você deixar o adultério. O difícil é deixar a pornografia. O difícil é deixar o roubo, a mentira, o engano. O difícil é viver uma vida correta, ser correto. O difícil é dizer sim, sim, não, não, é ser definida. O difícil é viver na linha, é viver na luz. Isso é que é difícil. Mas dar ou devolver os dízimos é simples. Pensa bem, minha amiga e meu amigo. Suponhamos que você se case, você, minha amiga, casa com um homem riquíssimo, podre de rico, você ama esse homem. E ele também diz que ama você. Esse homem é podre de rico. Então, ele fala para você: olha, fulana, eu te dou esse cartão, você pode comprar o que você quiser. Você pode gastar à vontade. Não se preocupe com o pagamento. Eu vou pagar, eu vou honrar. Pode deixar. Mas só tem uma coisa que eu peço a você. Eu tenho uma vida livre. Eu fico com você a semana toda, mas sábado e domingo eu tenho a minha vida pessoal, a minha liberdade, eu tenho mulheres, enfim, eu tenho as minhas saídas. Então, fique ciente disso. Você pode gastar à vontade. Você gostaria disso? Claro, se você é uma pessoa que tem moral ilibada, se você é uma pessoa que requer o que é certo, ama a justiça, você vai dizer: não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu prefiro você pobre comigo do que ser rico e de outras também, e dividir com outras mulheres. Não é verdade? Eu não aceitaria dividir a Esther com ninguém, muito menos ela. Dividir-me com outra pessoa, de forma nenhuma, de maneira nenhuma.
Por quê? Porque a gente anda na justiça. Agora, quem é Maria Gravata, ou Maria Chuteira, ou quem está buscando se fazer às custas dos outros, está procurando satisfazer a sua carne, é óbvio que aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Mas quem quer andar na justiça, como Jesus disse, quem desprezais os preceitos mais importantes da lei, que são o juízo, justiça, que representa o Deus Pai, a misericórdia, que representa o Senhor Jesus Cristo, ele é a misericórdia de Deus, e a fé, que é o Espírito Santo. Então nós temos aí esse texto maravilhoso, revelado para todos nós. Olha só, isso está em Mateus capítulo 23 e versículo 23. É fácil guardar. Mateus 23, versículo 23. 23, Mateus. Então Jesus disse, vou repetir, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais, quer dizer, abandonais os preceitos mais importantes da lei, que são o juízo, a justiça, a misericórdia e a fé. Juízo é o Pai, representa o Deus Pai, que é a justiça. Misericórdia é o Deus Filho, que morreu para nos salvar. E a fé, o Espírito Santo, que é o Espírito da fé. E ele diz, então, olha só o que Jesus conclui dizendo. Porém, deveis fazer estas coisas, quer dizer, vocês devem dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e não omitir aquelas, ou melhor, vocês devem obedecer o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir, não deixar, não abandonar de continuar sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Entendeu, minha amiga? Então, Jesus falou pouco sobre isso, sobre esse assunto, inclusive falou com fariseus, com pessoas hipócritas, que elas eram hipócritas, mas eram fiéis dizimistas. Pelo menos na hortelã, no endro e no cominho. Essas coisas eles eram fiéis, eu não sei do resto. Mas fica aí a resposta para aqueles crentes velhos, aqueles profetas velhos, que por serem usura, por não quererem abrir mão das primícias para Deus, eles têm aquela conotação, aquela maneira de pensar, eu vivo pela graça, como se a graça tolerasse o roubo nos dízimos e nas ofertas. Eu vivo sob a graça, como se a graça tolerasse o pecado do adultério, o pecado da pornografia, o pecado da prostituição, enfim, todos os demais pecados. Minha amiga e meu amigo, entenda a palavra de Deus. O Espírito de Deus fala com você. E, por favor, não me considerar, o bispo está falando muito sobre dízimo. Eu estou ensinando vocês. Eu poderia aqui fazer desse programa que nós temos há anos, diariamente, fazer apelos para você. Você poderia me ajudar a construir a igreja, a pagar agora a nossa TV Templo. Eu não peço oferta aqui, eu não estou pedindo oferta, eu não estou pedindo dízimo, não estou pedindo nada. Eu não estou pedindo nada, eu só estou dando. Porque o segredo de quem ama a Deus é dar. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mais eu dou, mais eu recebo. E eu sei, inclusive, que tem muitas pessoas, líderes, inclusive, que usam assistir a essa programação, esse Instagram, esse meu live, para depois ir pregar nas suas igrejas e trabalhar lá nas suas igrejas. Não tem problema, não. Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero que o evangelho seja divulgado para todas as pessoas.
E o que Deus me tem dado, eu tenho passado, repassado para todos os que creem. Quem crê é abençoado, quem não crê continua amaldiçoado. É como Jesus já disse, quem crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Assim também é com respeito aos dízimos e ofertas alçadas. Quem crê dá com alegria, com satisfação, com prazer. Quem não crê, não dá. E também não recebe. Essa é a realidade. Então você vê aí muito crente falido. Você vê aí muito crente caído, prostrado, desanimado, abandonando até a fé por causa de não ver as grandezas de Deus em suas vidas, mas não vê porque também não faz a parte deles, não creem de verdade. Acreditam, mas não creem. Essa é a realidade. Então, minha amiga e meu amigo, Deus é grande. Ele é o dono de tudo que existe nos céus e na terra. Ele sempre foi dono de tudo. Ele que criou tudo, ele é dono de tudo. Tudo. Tudo fica por aí. Tudo fica por aí. Então, a pessoa pode ser podre de rico, pode ser a pessoa mais rica desse mundo. Um dia vai deixar tudo por aí e não vai levar nada. E se for salvo, vai para Deus. Se não for, o que é mais provável, vai para o inferno e não tem como salvá-la depois de estar morta. Então, você tem que ter essa consciência de que, porque Deus é dono de tudo, e se eu sou servo dele, então eu, considerando que ele é dono de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que eu pretendo ter ou ser, se ele é o dono, então para mim é um prazer imenso devolver a ele as primeiras ou os primeiros frutos da minha colheita, os primeiros 10%, considerando-o como Senhor da minha vida. Olha, o Senhor me deu 10, está aqui o meu primeiro 1. O Senhor me deu 1.000, estão aqui os meus primeiros 100. É assim que funciona. Eu reconheço que Ele é dono de tudo. Eu reconheço que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Criador. Então, os dízimos significam ou exprimem que a pessoa é fiel a Deus de verdade. Ela assumiu a sua fé, o dizimista. Não adianta a pessoa ser dizimista e viver no pecado. Essa é a realidade. A pessoa pode até ser dizimista e continuar vivendo no pecado, pensando que o dízimo vai comprar o céu para ela. Não, não vai, não. Se a pessoa é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, eu tenho certeza que o Espírito Santo, o Espírito da fé, vai orientá-la, vai ensiná-la, vai dizer, você é fiel nisso, mas é infiel naquilo. Foi o que nós falamos anteontem sobre o primeiro amor. Jesus disse, olha, vocês têm obras para a igreja de Éfeso, vocês têm obras, vocês são perseverantes, pacientes, etc. Mas tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, abandonar o primeiro amor é abandonar, quer dizer, é considerar Deus apenas como o Senhor, mas não servi-lo com a sua própria vida. Essa é a realidade. Considerar, o que adianta eu considerar a Esté minha esposa, mas por fora eu dou umas voltinhas por aí? Não dá. Então, minha amiga, meu amigo, é sim, sim, não, não. Essa é a fé que nós aprendemos. Na Igreja Universal, nós ensinamos uma fé inteligente, a fé com obediência. Abraão foi o homem de fé com inteligência. Ele aprendeu a fé pelo sacrifício diário, constante. Ele aprendeu a dar. Ele não tinha dificuldade, me parece, né? Que ele não tinha dificuldade em sacrificar, porque o que ele tinha recebido de Deus, a palavra honrada de Deus, ele sabia que ia se cumprir. Essa é a realidade. Abraão parece que não tinha
dificuldade para sacrificar, porque ele conhecia bem a fé. Mas, com certeza, ele gemeu, ele urrou para honrar a fé, a sua fé no Deus vivo. Então, amiga, fica aí o conselho, a palavra, você tire as suas próprias conclusões, confira o que eu falo, confira, vá na Bíblia, procure ler se os textos confirmam o que eu estou falando, e se não, você deixa para lá. Mas se confirmarem o que eu estou falando, os textos sagrados, então vá em frente, obedeça, e você vai ver os frutos da fé na sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês todos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Esqueci, ia falar, domingo nós vamos ter a festa das primícias, a festa de Pentecostes que nós estamos fazendo todos os meses, a consagração dos dizimistas, não dos dízimos, porque os dízimos já são de Deus. A festa das primícias, como era costume do povo de Israel, na colheita, eles faziam uma grande festa, e foi no dia da colheita, no dia da entrega dos dízimos, das primícias para Deus, que o Espírito Santo desceu sobre o povo. E eu estou orando para que Deus venha derramar do seu Espírito sobre você, que tem sido fiel, leal para com Ele, está buscando, quer mesmo, e esse domingo você seja cheia do Espírito Santo nessa festa. Então, aí vai juntar a festa das primícias com a festa do derramamento do Espírito Santo sobre você. Deus abençoe, então, até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.